Então, eu tive, sim, esse processo de luto, mas, assim, se fala muito do luto pelo filho idealizado. Isso realmente, de fato, acontece. Porque eu acredito que a maioria dos pais, a maioria das mães, tem uma ideia, assim, anterior, que desenvolveu ao longo da gestação, da infância da criança, de como seria no futuro, como essa criança ia aprender a andar, quando vai falar a primeira palavrinha, quando vai, sei lá, para que time vai torcer, qual vai ser a cor favorita. E aí, quando você recebe uma notícia dessa, ali fica em branco. Você não sabe mais nada, você não tem... O impacto é muito grande, né? Nesse campo de idealizações, que acontece em relação ao autismo e acontece também a outras condições, né? Por exemplo, você está falando, eu fiquei lembrando aqui das crianças com síndrome de Down. Exatamente. Imagino que o impacto seja semelhante. Então, me parece então que quando a gente fala da questão da aceitação, tem a ver com esse campo de idealizações, e eu imagino também que tenha um pouco do estigma dos transtornos mentais, né? De um modo geral também. Porque, infelizmente, os pais deles não estão fora disso quando eu falo que ainda existe muito estigma em cima. Existe muito aquela crença de que a pessoa que possui uma deficiência, ela não tem uma perspectiva de desenvolvimento, de futuro, que vai ser uma pessoa que vai estar ali sempre limitada ao cuidado do outro, que ela não vai se desenvolver, que ela não vai ter habilidades, que ela não vai ter autonomia. E, infelizmente, é uma coisa que acontece que a gente precisa dialogar e pensar sempre em cada conquista, em cada desafio superado e em cada possibilidade dentro das limitações, porque a gente não pode esperar dos nossos filhos que eles se desenvolvam como as nossas expectativas, como que se espera de uma criança neurotípica, mas a gente pode investir e a gente pode sempre comemorar as pequenas conquistas com ele e buscar desenvolver aquilo que ele tem potencial. E nesse sentido, e no pouco a pouco, a gente consegue alcançar muita coisa. Seu filho, qual é o nível de suporte? O meu filho, atualmente, ele se encontra no nível de suporte 2. Nível de suporte 2. Fala pra gente, hoje ele está com quase 15 anos, não é isso? Como é a questão dele com a autonomia? Como é que a dinâmica de vida dele, o nível de autonomia dele? Então, primeiramente, antes de falar da questão da autonomia, é importante a gente puxar um pouquinho da questão dos níveis de suporte. Sim. Porque existe uma crença muito grande que os níveis de suporte têm relação a ser leve, a ser moderado, a ser grave, que é uma nomenclatura que era usada antigamente. E assim, não existe autismo leve. O que a gente fala é quanto de suporte aquela pessoa precisa para desenvolver as habilidades do dia a dia. Então, assim, atualmente meu filho está no nível 2 de suporte. E ele consegue fazer muita coisa só, mas ele consegue fazer com supervisão. Por exemplo, higiene básica, a questão escolar, ele se comunica bem, ele fala bem, mas ele precisa de uma supervisão no sentido de, às vezes, na interação social dele. Ele é uma pessoa que ele vai muito com tudo, assim, na interação social dele. E, às vezes, ele não capta sinais sutis de que aquela interação ali não está sendo boa, sabe? Quando a pessoa que está se comunicando com ele não está gostando muito daquela interação, então, às vezes, a pessoa tem que dizer, olha, da próxima vez que você for conversar com a pessoa, tenta ficar, sei lá, uma distância mais ou menos assim dela. Tenta falar um pouquinho mais baixo, aí você imita para ele um tom de voz mais adequado. Procura perguntar também o que a pessoa gosta, não fica falando só de que você gosta, esse tipo de dicas assim que a gente tem que dar. Sim. Achei bem interessante você tocar nessa questão das nomenclaturas, né? Nível de suporte 1, 2 e 3, em lugar de autismo leve, moderado e grave, né? Porque a expressão autismo leve, ela é bastante perigosa, na verdade, né? Ela é bastante enganosa. E é o nível de suporte, pelo que a gente percebe, mais difícil, inclusive, de ser diagnosticado.
Sim. Inclusive, o autista nível 1 de suporte, ele tem essa questão de ele ser uma pessoa que ele compreende intelectualmente tudo que acontece ao redor, mas dicas sociais, coisas mais sutis da interação social, ele não consegue captar. Então, por exemplo, ele pode compreender que na escola ele está sofrendo bullying, que o colega está sendo grosso, que o colega está sendo hostil com ele, mas ele não consegue entender o porquê. E é aí o que acontece, isso acarreta um sofrimento muito grande, porque a pessoa pode se sentir inadequada, ela sente o tratamento do outro, mas ela não consegue entender o que ela fez de diferente, o que ela poderia melhorar, então vem uma cobrança muito grande. E também porque se tem uma ideia de que o autismo, nível de suporte, por ele ser, entre aspas, leve, a pessoa não precisa de suporte nenhum. É porque é o jeito dele ficar quieto, tal, mas assim, ele não precisa de ajuda, não é assim. O nível de suporte precisa de suporte. Sim. E não é como se não tivesse nada. Por outro lado, também tem o autista nível 3 do suporte, que ele, por outro lado, às vezes é considerado uma pessoa que não tem potencial de se desenvolver. E não é assim. Tanto o autista nível 3 de suporte tem potencial para ser desenvolvido. Cada pessoa, avaliando o contexto, avaliando o prognóstico, tem potenciais a serem desenvolvidos. E o nível 1 de suporte, ele precisa de suporte, ele precisa de atenção, ele precisa de adaptação também. Sim. Essa mudança de nomenclatura que a gente tem no DSM-5 de 2013 para cá, ela realmente reorganizou coisas bastante importantes e ela tem sido útil também para a gente pensar em alguns mitos, né? Existem algumas ideias assim, meio mitológicas, por exemplo, quando se fazia menção ao fenômeno do Asperger, né? Que o autista, existem alguns autistas que são brilhantes em determinadas áreas, quando na verdade o que se estava falando era de um hiperfoco. Exatamente. Né? Crianças hiperfocadas, com interesses restritos e que, em função da repetição, acabavam apresentando bons desempenhos em determinadas áreas. E é um estereótipo também, em parte, que foi espalhado por filmes, sabe? Tem toda aquela romantização do autismo, mas o que a gente tem que diferenciar? Tem um autista nível de suporte, né, que antigamente era conhecido como Asperger. Tem o hiperfoco, então aquela pessoa, às vezes, ela vai ser brilhante em uma área de interesse, mas em outra área, como te falei, a social, pode ser que aquela pessoa não consiga se desenvolver muito bem. E também ela pode ter associado uma outra condição que é chamada de, deixa eu tentar lembrar, savantismo. Sim. O savantismo, ele é uma condição em que a pessoa, ela tem essa habilidade diferenciada, ela tem esse potencial de memorização, de aprendizagem, ele é muito alto. Então, assim, nem todo autista número 1 de suporte, ele vai ter savantismo, necessariamente. Mas, assim, é meio que um estereótipo que se popularizou. Uhum. Josi, uma questão, eu quero te fazer uma questão que eu trago do contexto escolar. Tá? Eu percebo muito assim, na escola em que eu atuo, tem muitas crianças com autismo e em todos os níveis de suporte, nível 1, nível 2, nível 3. E a gente percebe que, apesar dos comprometimentos que são comuns a todas elas, algumas crianças com autismo apresentam comportamentos um pouco mais agressivos e algumas, por exemplo, xingam, enquanto outras, no mesmo nível de suporte, não xingam, apresentam repertórios de comportamentos diferenciados. E aí isso é muito perigoso, porque muitas vezes, quando a família vem tratar com a gente, tudo é colocado na conta do autismo. Esse menino, por exemplo, que tem autismo, que está agressivo, que está arredio, que está xingando, né, que está apresentando esses comportamentos disfuncionais, a família coloca isso na conta do autismo, mas quando a gente percebe isso, não é próprio de todas as crianças. Né? Como é que você avalia, então, a saúde do ambiente? Como que o ambiente interfere no desenvolvimento dessa criança, né? Para além das suas próprias limitações? Você consegue entender a minha pergunta?
Olha, o ambiente ele é primordial, porque, por exemplo, todo comportamento ele só é mantido por meio de reforço. Então, assim, a criança que xinga, que bate, algo ali está sendo vantajoso para ela, porque pode ser uma questão sensorial, Sim. que o fato de, por exemplo, ela bater no colega, ela xingar, traga uma satisfação sensorial para ela, o som da palavra. Pode ser, por exemplo, que ela ouviu essa palavra e sonoramente seja agradável, então ela repete, mas às vezes não é com contexto de comunicação, é apenas um repetir da palavra. Mas uma forma de ecolalia. De ecolalia. Mas também tem outros sentidos. Por exemplo, pode ser uma fuga de demanda. Então, digamos que a criança está ali na sala de aula sentada, mas toda vez que ela solta um palavrão no meio da aula, a aula para e ela tem que fugir, ela consegue escapar, nem que seja por alguns minutos daquela tarefa. Então, sempre que ela quiser fugir daquela tarefa, ela vai ter esse comportamento. Outra alternativa também pode ser que aquela criança ela queira atrair um pouco de atenção para ela, se for o caso. Sim. As pessoas estão ali, né, fazendo atividade, e aí ela fala aquilo e os olhares se voltam para ela. Às vezes é uma tentativa de interação social. Por exemplo, eu falo para você do meu hiperfoco, você não me dá muita bola. Eu tento falar para você de outra coisa que eu gosto. Por exemplo, eu quero falar sobre eclipse solar. O colega não dá muita bola. Aí eu solto um palavrão, o colega interage comigo. Então, para mim, aquilo ali foi interação bem sucedida. Então, foi um reforçador. Cada contexto ele tem que ser avaliado individualmente para que a gente venha entender o que é que faz com que aquela criança, com que aquele adolescente continue tendo aquele comportamento.